Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12, que vai nos dizer assim: E no dia seguinte, quando saído de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendia e comprava no templo. E derribou as mesas dos escribas e as cadeiras dos que vendia pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipe do sacerdote, tendo ouvido isto, buscava ocasião para o matar. Depois eles o temia, porque toda a multidão estava a admirar acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? Aqui está uma passagem muito conhecida, uma passagem que Marcos vai nos relatar. A narrativa de Marcos vai nos fazer entender o porquê que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aqui também a gente pode encontrar que Jesus está nos ensinando que nós temos que perdoar para que o Pai, que é Deus que está nos céus, nos perdoe também. Mas a gente vai entender por que Jesus Cristo primeiro amaldiçoou aquela figueira. No versículo 12, a Bíblia vai nos dizer que e no dia seguinte, quando saído de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Observe que Jesus Cristo estava descendo ali para Jerusalém, mas no meio do caminho, ele e seus discípulos avistaram uma figueira. E aquela figueira aparentemente apresentava a ele que estava cheia de figos, porque estava cheia de folhas. E naquele tempo, a figueira que tivesse folhas, geralmente ela também tinha figos para os alimentar. Mas Jesus chegou até perto daquela figueira. Jesus chegou e olhou e viu que aquela figueira não poderia dar o que ela aparentemente mostrava que tinha.
Jesus então chegou debaixo daquela figueira e falou. E falando disse a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com esta passagem aqui, nesta bela manhã? Que nós não podemos apresentar algo que nós não somos. Nós não podemos apresentar às pessoas um grau de santidade, de espiritualidade, se nós não tivermos o relacionamento com Deus. Se nós não tivermos uma vida devota a louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós não tivermos um reconhecimento de que todos os dias nós temos que nos encher da presença, nos encher do Espírito Santo, nos encher de Jesus Cristo, para que aí sim nós possamos refletir nas pessoas aquilo que nós estamos cheios. Como é que nós vamos nos encher das coisas do mundo, daquilo que a Bíblia diz que é para a gente ser inimigo, das imundícias que o mundo tem para nos oferecer, e apresentar para as pessoas os frutos do Espírito Santo, sendo que nós não estamos buscando estes frutos. Por isso que a Bíblia fala que se a árvore for boa, os frutos serão bons, mas se a árvore for má, aqueles frutos serão maus. Então eu entendo aqui que Jesus Cristo teve fome. Eu aqui posso me estender meu pensamento que Jesus ali parou debaixo daquela figueira para se alimentar. E aquela figueira não deu o alimento que Jesus Cristo necessitava. Muitas pessoas estão ali, estão ao nosso redor para se alimentar daquilo que elas pensam que nós estamos cheios. Porque os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, que sabem que nós somos servos de Deus, eles pensam, eles acham que nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, mas nós temos que primeiro nos alimentar da palavra de Deus, para aí sim nós podemos alimentar aquelas pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Aquelas pessoas que estão trabalhando pelo pão que perece. Mas como o próprio Jesus disse, não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe pelo pão que dura a vida inteira. Tem pessoas que estão ao nosso redor, que estão sedentas. E nós temos que estar cheio da água viva que desceu do céu para saciar a sede daquelas pessoas. Mas é muito triste quando nós estamos diante daquelas pessoas que esperam em nós uma palavra amiga, uma palavra que venha do trono de Deus, e às vezes nós não estamos cheios da palavra, falamos algo que vai escandalizar, fazemos algo com nossos comportamentos e as pessoas olham e apontam. É assim que você é servo de Deus? É assim que você é da igreja? Eu vou para a igreja ser crente igual fulano de tal? Essas coisas nós estamos ouvindo muito. É só parar para conversar com aqueles que ainda não fez um voto com Jesus Cristo, aqueles que não é servo de Deus, que a gente vai ver as pessoas falando horrores, e às vezes tem um fundo de verdade. Mas para que eu e você possa dar uma resposta para essas pessoas, nós temos que primeiro nos encher.
Não como essa figueira que aparentemente só tinha as folhas. Só tem as folhas. As vestes de crente, colocam a Bíblia debaixo do braço, mas e o fruto? E por dentro? Porque as folhas apresentavam ali que aquela figueira estava cheia de fruto. O fruto fica por baixo das folhas. O fruto, ele fica ali escondido debaixo das folhas, mas que quando aquelas pessoas vão lá e chega debaixo daquela figueira para ver se tem o fruto, aquelas que têm fruto conseguem alimentar aquelas pessoas que estão procurando fruto. E eu e você, meu irmão, como estamos nos enchendo para alimentar essa tão grande nuvem de testemunho, essas pessoas que estão escravizadas pelo pecado, essas pessoas que estão acorrentadas pelos vícios e sendo vencido pelo maligno, vencido pelo sistema, achando que não tem mais nada para acontecer. Pessoas dizendo que o inferno é aqui. E nós que conhecemos a palavra de Deus, estamos vendo tudo, estamos ouvindo e vendo pelas televisões o que estão acontecendo em outros países. Guerras que se penduram há mais de 1 ano, 2 anos, e a Bíblia dizendo que vai ter nação contra nação. Pais matando os filhos, filhos matando os pais. Pessoas que não respeitam mais aquelas pessoas que merecem respeito. E Jesus Cristo, ele não gosta de hipocrisia. Aquela figueira, aparentemente, como eu falei, estava dizendo a ele que tinha fruto. Mas quando Jesus Cristo chega até aquela figueira, a Bíblia vai dizer, e ele não achou senão folhas. E Jesus Cristo vai dizer, nunca mais como alguém fruto de ti. E o que me chama a atenção, o que me deixa intrigado com esse texto aqui, com esta passagem, é na parte B do versículo 14. E os discípulos ouviram isso. Ouviram o que, meu irmão? Jesus Cristo chegando para aquela figueira e dizendo, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos estavam ali e ouviu tudo. Mas ele continua falando. Jesus vai e segue a sua trajetória. Ele parou ali, debaixo daquela figueira, para dar um ensinamento para aqueles discípulos e para nós hoje. Mas ele continuou o percurso dele, ele continuou a jornada dele. O versículo 15 vai dizer, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus agora chega no seu destino, chega ali onde ele queria. Quando ele chega ali no templo, ele vê pessoas fazendo daquela casa ali, casa de comércio, vendendo, comprando, e ali sendo uma verdadeira, fazendo do templo um comércio, fazendo ali daquele lugar que era para ser um lugar santo, como ele vai falar aqui no versículo 17, couvis de ladrão. Jesus agora chega e começa a expulsar os que vendiam, os que compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, porque Jesus estava zelando
pelaquela casa ali, que era chamada casa de oração, pelo templo, pela igreja, porque ele sabia que ali, aquele lugar, havia um ser que é santo. Deus habitava ali. Quando os judeus queriam ali falar com Deus, ele ia para o templo. Quando a gente vai ver em outra passagem, a Bíblia dizendo que subiu Pedro e Tiago na hora nona para o templo orar, e ali estava o que? Um coxo, ali pedindo esmola. Ele estava indo para o templo, naquela hora ali para orar. E aqui Jesus chegou e viu pessoas fazendo ali da casa de oração uma casa de um comércio, e trazendo para o nosso contexto quantas pessoas não faz isso no lugar que é para ser uma casa de oração, no lugar que é para ser ali ter um relacionamento com o Pai. Pessoas fazendo coisas que não é para fazer. E eu posso analisar e ir mais adiante, quando a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que habitar na nossa vida. E quantas pessoas não expulsam o Espírito Santo do seu templo, que é o seu próprio corpo, para dar lugar à vaidade, à prostituição, a prazeres da carne. Hoje, não só na casa de oração, na igreja, ali numa casa que nós nos reunimos para ter a comunhão com os irmãos, não só ali estão fazendo coisa errada, mas com o seu próprio corpo, que é o seu templo, que era para morar o Espírito Santo, é para habitar dentro de nós o Espírito Santo. E quantas pessoas não está fazendo o que esses cambistas estão fazendo aqui, se vendendo por porcaria, dando o corpo por coisas que não agradam a Deus, se prostituindo. E Jesus Cristo quer limpar. Ele estava limpando este templo, ele estava expulsando estes homens que estavam sujando o templo, a igreja. E o que o Espírito Santo de Deus quer é isso, fazer isso com essas pessoas que estão sendo escravizadas pelo vício, que estão sendo acorrentadas pelos seus próprios pecados, que estão vivendo da forma que eles querem, nos seus próprios deleites. Jesus Cristo quer chegar para colocar ordem, para expulsar tudo que não agrada a Deus e colocar o dono do templo, que é o Espírito Santo. Quando a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que dar morada para Ele, para que Ele possa tirar tudo que não agrada a Deus. E hoje, este templo aqui, como falei, é o nosso corpo. E Ele quer fazer morada. E como estamos cuidando do templo, como estamos nos comportando, porque se o nosso corpo é o templo, o Espírito Santo faz morada dentro de nós, nossos pensamentos, nosso linguajar, os nossos ouvidos, os olhos, a boca, as mãos, os pés, tem que louvar a Deus. Temos que ser, nós somos o corpo e Ele é o cabeça. É Ele que nos governa. E Ele quer fazer morada. Não quer fazer uma visita. Ele não quer ser só um hóspede.
Porque um hóspede chega num lugar, fica ali algum tempo e depois tem que ir embora. Ele quer fazer morada. Mas para que ele faça esta morada dentro de mim e dentro de você, nós temos que dar lugar. Nós temos que reconhecer que verdadeiramente Ele é o Filho do Deus vivo. Mas a Bíblia continua dizendo, para mim e para você, e os ensinava dizendo, no verso 17, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temia, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Jesus Cristo agora chama aqueles homens que permitiu que aqueles cambistas entrassem ali, que aqueles vendedores de pombas entrassem ali, que fizesse da casa de oração um comércio. Agora Jesus vai e diz, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? E mais vós tem feito covil de ladrões. E eles não aguentaram ouvir a verdade e queria matar Jesus Cristo. Mas aqui a Bíblia vai falar que eles temiam a multidão porque estava admirada pela doutrina que Jesus estava ensinando. Não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã, ei, minha amiga, meu amigo, você que está ouvindo esta mensagem, não deixe Satanás, o inimigo, fazer do seu templo, que é o seu corpo, covil de ladrões, porque o seu templo, que é o seu corpo, é chamada casa de oração. E a oração é o meio que nós podemos nos comunicar com Deus. É a oração. É através da oração que nós podemos nos comunicar com Jesus Cristo. E não deixe Satanás tirar isso de você, porque Jesus Cristo pagou um alto preço. Quando ele foi até a morte de cruz, obediente até a morte de cruz, o véu se rasgou. Aquilo que empatava do homem se comunicar com Deus diretamente foi rasgado. Ele não precisa mais, nós não precisamos mais chamar alguém para entrar no templo e orar por nós, para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Não precisamos mais pegar um animal e sacrificar para que Deus possa receber aquilo ali como oferta. Não, porque Jesus Cristo, Ele se fez sacrifício para que eu e você pudéssemos hoje ter o livre acesso de chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que maravilha! Que alegria, que privilégio. Jesus Cristo, através daquela cruz, ali no Gólgota, ali sendo humilhado, espancado ele, colocado uma coroa de espinho, rasgado o corpo dele, com 40 chibatadas menos uma, para que eu e você pudéssemos ter hoje o livre acesso de chamar Deus de Pai, de ter uma intimidade de filho para pai,
E ele disse: eu não vou deixar vocês só. Eu vou preparar o caminho, vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar outro Consolador. É Ele que leva nossas orações como gemido inexprimíveis. É Ele que nos faz colocar na nossa consciência que nós temos que pedir perdão, que nós temos que liberar perdão, que nós temos que amar, que nós temos que ter misericórdia. É o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador. Nós não estamos só, nós não estamos órfãos. Jesus Cristo disse que ia voltar para o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo para nos acolher. Naquele momento que eu e você olha em volta e não vê ninguém, vai dormir, não tem sono, e as lágrimas vêm, e de repente nós sentimos alguém nos abraçar, alguém nos acolher, em meio àquele caos que nós estamos vivendo, em meio àquela tempestade, aquele mar agitado, aquele vento agitado. Mas se a gente levantar nossos olhos para o céu e olhar para o céu e dizer: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se a gente levantar a nossa voz, em meio todo acabado, com a enfermidade que vier, com a perda que vier, com as preocupações que vier, e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e no dia certo Ele se levantará para me ajudar. Deus se levanta do trono e começa a mandar a graça, a misericórdia, a glória dele. Ele abre as janelas do céu e derrama a glória sem medida na nossa vida, mesmo sem eu e você merecer. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que é a causa de não sermos consumidos, porque Ele nos amou de uma tal maneira que eu e você não podemos nem sequer imaginar que tal maneira é essa, de dar o seu único filho para morrer por mim e por você. E Jesus Cristo, Ele vem ensinando que nosso corpo é chamado casa de oração, e não deixe as imundícias do mundo, o inimigo, palavras negativas, tirar a essência que Ele colocou dentro de nós, o Espírito Santo. Mas a palavra continua dizendo, no verso 21, no verso 19, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Olha o que aconteceu aqui. No verso 14, Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira e disse que ninguém mais ia comer daquele fruto. E na parte B deste versículo, a Bíblia vai nos dizer: e os discípulos ouviram isso. Mas no 19, a Bíblia vai nos falar que, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Jesus agora chega ali em Jerusalém, acontece esse fato aqui,
que os cambistas e aqueles homens estão ali vendendo e comprando, ele vai expulsa do templo, ele vai e fala isso para os escribas, os fariseus, os sacerdotes, que aquela casa vai ser chamada casa de oração, mas agora ele sai do templo, ele sai de Jerusalém e ele vai pelo mesmo caminho que ele tinha passado. E quando os discípulos viram aquela figueira que ele amaldiçoou, eles lembraram. O que eu aprendo com isso aqui? Cuidado com o que você fala na frente das pessoas. Cuidado com o que você faz na frente das pessoas. Cuidado com quem você escolhe para você seguir o curso de sua vida. Porque vai ter pessoas que vai fazer o que os discípulos fizeram aqui. Se eu e você escolhermos servir a Deus, escolhemos andar na contramão do mundo, escolhemos professar essa fé e reconhecemos que aquele sangue nos limpou, nos reverteu de todos os nossos pecados, nos redimiu, e andamos fazendo algo errado e andamos praticando aquilo que é contrário do que a nossa fé professa, vai ter pessoas que vai ser que nem estes discípulos aqui. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Agora pense comigo aqui. Se Jesus Cristo chega para aquela figueira e diz: vai secar, ninguém vai comer fruto, e no outro dia de manhã aquela figueira estivesse cheia de fruto e não tivesse secado, e agora? Como é que ele ia explicar na frente dos discípulos que Deus não ouviu o que ele falou? Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus Cristo tinha aqui intimidade, relacionamento, porque quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele vai e diz: Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve, mas é para que eles creiam. Quando ele vai multiplicar ali aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele pega o cesto, ele poderia pegar o cesto e já dar para o discípulo, e o discípulo alimentar ali aquele povo, mas primeiro ele vai e levanta, e dá graças a Deus, e depois ele vai e dá para os discípulos. Intimidade, relacionamento. Ele saía em momentos ali pelas madrugadas, ia para um lugar só orar, nos ensinando que depois de uma caminhada, de uma vitória, de algo que aconteceu, que foi bem sucedido, nosso costume é comemorar. Ele ia orar. E às vezes nós estamos assim, falando algo e não fazendo. E as pessoas vão dizer: mas você não falou aquilo, mas você não é crente. Damos um palavrão torpe, falamos um palavrão, as pessoas vão se escandalizar. Porque hoje nós servimos a um Deus que as pessoas aí fora têm que ver que Ele é santo e nós estamos vivendo, temos que viver em santidade. Mas Pedro toma a palavra e diz: Mestre, eis aqui a figueira que tu amaldiçoou secou. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê
que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha que Jesus está ensinando para os seus discípulos, olha, creia em Deus, tenha fé em Deus. Se você falar algo, crendo, não duvidando no coração, Deus vai lhe conceder. Se você falar, ergue-te aquele monte, vai para o mar, não literalmente que a gente vai ter fé em Deus e dizer, ergue-te monte, mas esses montes aqui são as dificuldades que acontecem na nossa vida. São as aflições, são os problemas que nós temos que resolver. E Jesus está dizendo, creia, tenha fé, porque Deus vai lhe tirar deste vale, deste deserto. O deserto para crente fiel é lugar de providência. O vale é a escola de Jesus Cristo. O deserto é a escola. Olha, Moisés ficou 40 anos num palácio, aprendendo tudo sobre guerra. Ele era o arquiteto, ele que planejava ali as investidas de Faraó. Moisés era um homem bem sucedido, mas quando Moisés foi agora ali ser preparado para tirar aquele povo do Egito e levar para Canaã, Moisés teve que ficar 40 anos no deserto, aprendendo com as ovelhas, aprendendo a ser pastor de ovelhas. As ovelhas tinham que obedecer à voz. Ele usava um cajado, a ponta do cajado, em uma ponta ela é reta, mas na outra tinha tipo uma argola, por isso que chama de cajado, porque para pegar aquelas ovelhas que caíam dentro de um buraco. A ponta fina era para afastar aqueles predadores que queriam matar as ovelhas. Moisés teve que aprender tudo isso. E um belo dia Moisés está indo ali com suas ovelhas, a ovelha de Jetro, seu sogro, e quando ele chega em um certo monte, ele vê uma sarça pegando fogo e não se consumia. E Moisés chega de junto daquela sarça e uma voz daquele fogo vai dizer, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é santa. A presença de Deus, aonde quer que esteja, aquele lugar é santo. E quem leva hoje a presença de Deus somos nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então naquele ambiente que está todo destruído, aquelas conversas que não estão agradando a Deus, se eu e você, meu irmão, chegar e não mudar, algo está acontecendo de errado na nossa vida, porque Deus é santo. E aqui Jesus vai dizer, creia e se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Creia, mas ande em santidade. E ele vai falar aqui, por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede, o recebereis e tê-lo-areis. E quando estiverdes orando, perdoais se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Olha que ele ensina aqui. Não é só dizer seque aquela figueira e a figueira secar, tendo algo dentro de nós com o próximo. Aqueles escribas, aqueles sacerdotes, aquele povo queria matar Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava com raiva dos cambistas. Jesus Cristo não estava com raiva daquele povo que estava vendendo ali aquelas pombas, fazendo da casa de Deus, do templo de Deus, um convite de ladrão. Não, Jesus Cristo estava expulsando as práticas que ele estava ali praticando dentro do lugar santo, porque ele veio para todos, mas nem todos quer ele. Mas quanto receberem ele como
Senhor e Salvador da sua vida, será chamado Filho de Deus. E ele está dizendo aqui, olha, e quando estiver orando, perdoai alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas. Nós temos que perdoar aqueles que fez algo conosco, que está nos machucando, mesmo eu e você estando certo. Jesus Cristo está dizendo, porque Deus vai nos perdoar, mas ele finaliza, eu quero finalizar quando ele vai falar, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu, vós não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, finalizo aqui, dizendo que tudo procede para o bem daqueles que amam o Senhor. E o versículo 26 vai nos mostrar que nós temos que perdoar para que Ele perdoe. Se nós ficarmos alimentando aquilo que nos faz as pessoas, nós não perdoarmos os outros, Deus não tem como nos perdoar. Porque o Pai Nosso vai nos ensinar, perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Meus irmãos, finalizo dizendo que para que eu e você tenhamos uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, nós temos que nos alimentar da palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no nosso coração aquilo que faltou. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.